Então vamos iniciar aqui nossa discussão sobre advertência, as placas de advertência. A primeira placa, ela pergunta assim: diante da placa ao lado, A5A, o condutor entende que vai encontrar. Vão ter duas curvas, que não são curvas acentuadas, são curvas simples. Aí as alternativas: há uma depressão na pista de rolamento. Alternativa B, saliência ou lombada à frente. Alternativa C, duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para a esquerda e a segunda para a direita. Alternativa D, duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para a direita e a outra para a esquerda. Ou alternativa E, um desvio adiante. Letra D, correto. Notamos que nós temos duas curvas, a primeira vai para a direita e a segunda para a esquerda. E não são curvas acentuadas, são curvas simples. E uma boa dica: uma placa não pode ter dois significados. Uma placa, ela vai ter um significado só. Diante da placa ao lado A8, você entende que a mensagem é bifurcação em T. Alternativa A, com semáforo oblíquo à esquerda. Alternativa B, sem semáforo. Alternativa C, com semáforo. Alternativa D, com passagem de escolares. Ou alternativa E, com parada obrigatória. Pensem bem, uma placa, ela não pode ter dois significados. Parada obrigatória seria aquela placa parada obrigatória adiante. Entroncamento oblíquo é outra placa. Com semáforo é placa semáforo adiante. Passagem de escolares também é outra placa. Com parada obrigatória é aquela placa parada obrigatória amarela que diz que vai ter uma parada obrigatória adiante. A alternativa B é a correta. Diante da placa ao lado, A10A, você entende que existe um entroncamento oblíquo. A alternativa A esquerda, inesperado ou de difícil identificação à distância. Alternativa B, que impossibilita a passagem de seu veículo. Alternativa C, sinuoso à esquerda. Alternativa D, à esquerda, seguido de obstáculo. Ou alternativa E, com semáforo. Ele já dá metade da resposta nessa questão. Existe adiante um entroncamento oblíquo. E como eu acabei de explicar, uma placa não pode ter dois significados. As placas podem até ter um complemento. Tipo, tem proibido estacionar. Aí vai dizer lá as restrições de horário, os veículos que podem estacionar, os que não podem. Então, existem as placas algumas informações complementares, mas não uma placa ter dois significados. É a alternativa A, entroncamento oblíquo à esquerda, inesperado ou de difícil identificação à distância. A próxima, diante da placa ao lado A10B, você entende que existe um entroncamento oblíquo. Alternativa A, à direita, seguido de pista sinuosa. Alternativa B, à direita, com sinalização. Alternativa C, à direita, inesperado ou de difícil identificação à distância. Alternativa D, com curva acentuada à direita. Ou alternativa E, com semáforo. Muito bem, alternativa C. A próxima pergunta: diante da placa ao lado, A11A, você entende que adiante existe a junção de duas vias laterais. Alternativa A, com parada obrigatória de veículos. Alternativa B, a primeira à direita e a segunda à esquerda, quase formando um cruzamento. Alternativa C, a primeira à direita e a segunda à esquerda, com lombadas sucessivas. Alternativa D, a primeira à direita e a segunda à esquerda, com passagem de pedestres. Ou alternativa E, em desnível. Aqui nós temos a junção de duas vias laterais, a primeira para a direita e a segunda para a esquerda, quase formando cruzamento. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Diante da placa ao lado, A11B, você entende que adiante
existe a junção de duas vias laterais. Alternativa A primeira à esquerda e a segunda à direita, quase formando um cruzamento. Alternativa B, a primeira à esquerda e a segunda à direita, formando uma pista dupla. Alternativa C, a primeira à esquerda e a segunda à direita, com ponte sobre córrego. Alternativa D, a primeira à esquerda e a segunda à direita, formando uma pista de mão única. Ou alternativa E, em desnível. Eu tenho a junção de duas vias laterais, a primeira à esquerda e a segunda à direita, quase formando um cruzamento. Diante da placa ao lado, A12, você entende que adiante existe uma interseção na qual a circulação. Alternativa A é feita com veículo acelerado. Alternativa B só é permitida a pedestres. Alternativa C é feita em rótula. Alternativa D só é permitido a veículos de passeio, ou a alternativa E deve ser feita sem parar? A resposta é a alternativa C, é feito em rótula. Diante da placa ao lado, A13A, você entende que é adiante. Alternativa A, uma interseção na qual a circulação é feita em rótula. Alternativa B, uma confluência de trânsito pela direita e o tráfego vai se incorporar à via na qual você está circulando. Alternativa C, uma confluência de trânsito pela esquerda e o tráfego vai se incorporar na via na qual você está circulando. Alternativa B, a junção de duas vias laterais, a primeira para a esquerda e a segunda para a direita, quase formando um cruzamento. Ou alternativa E, uma obra. Muito bem, aqui já é uma confluência, ou seja, confronto de pista, confluência que vem pela direita e esse trânsito que vem por aqui vai se incorporar na via a qual você está circulando. Diante da placa ao lado, A13B, você entende que adiante existe uma. Alternativa A, interseção na qual a circulação é feita em rótula. Alternativa B, junção com a primeira via lateral, na qual se forma um cruzamento. Alternativa C, uma confluência de trânsito pela esquerda e o tráfego vai se incorporar à via na qual você está circulando. Ou alternativa D, barreira à esquerda que desvia o tráfego para a direita. Ou alternativa E, obra. Para quem falou alternativa C, é a alternativa correta. Aqui haverá uma confluência à esquerda e o tráfego vai se incorporar na via a qual você está circulando. A placa ao lado, A14, indica que você vai encontrar adiante. Alternativa A, um estreitamento de pista com canteiro central. Alternativa B, um semáforo devendo preparar-se para um eventual sinal vermelho. Alternativa C, fluxo de tráfegos que deixam de ser separados por um canteiro central. Alternativa D, um estreitamento de pista no lado direito. Ou alternativa E, um cruzamento. Alternativa B, o nome da placa é semáforo adiante. Ou seja, vamos encontrar um semáforo adiante, nos preparar para o eventual sinal vermelho. Diante da placa ao lado, A16, você entende que existe. Alternativa A, saliências e lombada, a seguir linha de bonde. Alternativa B, depressão e a seguir linha de bonde. Alternativa C, um cruzamento com linha de bonde. Alternativa D, junções sucessivas com uma linha de bonde. Ou alternativa E, uma linha de bonde ao longo da via. É um cruzamento com linha de bonde. Diante da placa ao lado, A17, você entende que existe. Alternativa A, depressão na pista de rolamento. Alternativa B, trecho perigoso
pela irregularidade de sua superfície. Alternativa C, saliência ou lombada à sua frente. Alternativa D, pista irregular seguida de ponte móvel. Ou alternativa E, uma região montanhosa adiante. Essa placa, ela mostra aqui, ó, uma irregularidade na sua superfície. O nome dessa placa é pista irregular, ou seja, é um trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Resposta correta é a alternativa B. Diante da placa ao lado, A18, você entende que há saliência ou lombada. Alternativa A, no lado direito da pista. Alternativa B, e a pista se estreita à esquerda. Alternativa C, e a pista se estreita de ambos os lados. Alternativa D, na via transversal. Ou alternativa E, à frente. Vocês veem que a lombada é diferente da pista irregular. Tá aqui uma lombada, ela tem uma saliência para cima. Então, resposta correta, alternativa E, ou seja, lombada adiante, vai ter uma lombada lá na frente. Diante da placa ao lado, A21A, você entende que a pista vai se estreitar. Alternativa A, com curva acentuada em S. Alternativa B, em sentido único. Alternativa C, em ambos os lados. Alternativa D, devido à existência de barreiras. Ou alternativa E, devido à existência de obras. Para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta. Se vocês notarem, aqui houve estreitamento do lado esquerdo e do lado direito, ou seja, houve estreitamento em ambos os lados. Resposta correta, alternativa C. Diante da placa ao lado, A21B, você entende que a pista vai se estreitar. Alternativa A, devido a obras. Alternativa B, devido à projeção de cascalhos. Alternativa C, à esquerda com dupla. Alternativa D, à esquerda em sentido único. Ou alternativa E, no lado esquerdo. Para quem marcou a letra E, é a correta. Vocês notam que a direita continua aqui intacta, mas o estreitamento foi feito do lado esquerdo. Diante da placa ao lado, A21C, você entende que a pista vai se estreitar. Alternativa A, no lado direito, com depressão à frente. Alternativa B, no lado direito. Alternativa C, havendo confluência à direita. Alternativa D, havendo semáforo à direita. Ou alternativa E, devido a obras. Para quem marcou a letra B, é a correta. Diante da placa ao lado, A22, você entende que adiante existe uma ponte. Alternativa A, estreita, seguida de obras. Alternativa B, estreita, com curva à esquerda. Alternativa C, mais estreita que a pista de rolamento. Alternativa D, onde circulam animais. Ou alternativa E, onde circulam pedestres. Para quem marcou a alternativa C, é a correta. Devemos ficar alerta a essa placa. Pode ser, inclusive, que essa ponte seja tão estreita que passe um carro por vez. Já me deparei com essas situações em rodovias. A gente tem que esperar aquele trânsito passar para poder passarmos. A próxima pergunta diz: diante da placa ao lado, A23, você entende que adiante existe uma ponte. Alternativa A, móvel com estreitamento de pista. Alternativa B, móvel com entroncamento oblíquo. Alternativa C, móvel com pista sinuosa à frente. Alternativa D, móvel
Ou alternativa E, em arco. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. É uma ponte móvel. Diante da placa ao lado, A25, você entende que, alternativa A, o sentido de circulação muda repentinamente. Alternativa B, um canteiro central passa a dividir os fluxos de tráfego opostos. Alternativa C, o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Alternativa D, o sentido de circulação passa por um entroncamento oblíquo. Ou alternativa E, aqui é permitido o retorno. Para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta. Então o nome da placa é mão dupla adiante. O sentido vai deixar de ser único e vai passar a ser duplo. E nós nos posicionarmos para a direita, para deixar livre da esquerda. Diante da placa ao lado, A27, você entende que a área sinalizada. Alternativa A, está bloqueada. Alternativa B, muda bruscamente de sentido. Alternativa C, está sujeita a desmoronamentos. Alternativa D, tem desmoronamentos a 100 metros. Ou alternativa E, está com a pista suja. Então, resposta correta, alternativa C. A área está sujeita a desmoronamentos. Por isso que o nome da placa é área com desmoronamento. Diante da placa ao lado, A29, você entende que no trecho sinalizado, alternativa A, existem fortes ventos que espalham cascalhos. Alternativa B, os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Alternativa C, vai encontrar obras com cascalhos. Alternativa D, existem cascalhos molhados na via. Ou alternativa E, existe alagamento. O nome da placa é projeção de cascalho. Mesmo antes nós íamos por uma pista, por exemplo, que foi fabricada, aquele asfalto fabricado com muita brita, quando o asfalto começa a desgastar, começa a soltar cascalhos. Então a resposta certa é: os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Alternativa correta, alternativa B. Diante da placa ao lado, A30, você entende que nesta área, alternativa A, existe campeonato de ciclismo. Alternativa B, só trafegam ciclistas. Alternativa C, pode encontrar ciclistas na via. Alternativa D, pode encontrar crianças brincando. Ou alternativa E, é obrigatório o uso de bicicletas ou de motocicletas. Para quem marcou a letra C, é a alternativa correta. Pode encontrar ciclistas na via. Bem simples, arroz com feijão. Diante da placa ao lado, A31, você entende que nesta área, alternativa A, as máquinas agrícolas circulam em mão dupla. Alternativa A, as máquinas agrícolas circulam em mão dupla. Alternativa B, as máquinas agrícolas estão na pista da direita. Alternativa C, pode encontrar bifurcações na pista onde estão as máquinas. Alternativa D, pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Ou alternativa E, a criança brincando. Para quem marcou a letra D, é a alternativa correta. Pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Diante da placa ao lado, A34, você entende que nesta área, alternativa A, existe uma praça com babás e crianças. Alternativa B, existem obras proibindo a circulação de crianças. Alternativa C, poderá encontrar crianças brincando. Alternativa D, crianças são proibidas de circular. Ou alternativa E, existe um campo de futebol.
Para quem marcou a letra C, é a alternativa correta. Poderá encontrar crianças brincando. Diante da placa ao lado, A37, você entende que só passam veículos com a alternativa A. Nós vimos aqui que é a unidade, 4,5 metros. Alternativa A, altura acima do limite mínimo indicado na placa. Alternativa B, largura até o limite máximo indicado na placa. Alternativa C, comprimento até o limite máximo indicado na placa. Alternativa D, altura até o limite máximo indicado na placa. Ou alternativa E, comprimento acima do limite mínimo indicado na placa. O nome dessa placa é altura limitada, ou seja, nesse caso aqui os veículos só podem passar naquele ponto, veículos de até 4,5 metros. É uma placa de advertência, que nesse caso o condutor tem a chance de dar uma volta, fazer a meia volta, retornar, para não passar naquele trecho ali, senão pode se enganchar, veículo de cargas muito altas. Diante da placa ao lado, A38, você entende que só passam veículos com alternativa A, largura até o limite máximo indicado na placa. Alternativa B, altura até o limite máximo indicado na placa. Alternativa C, comprimento até o limite máximo indicado na placa. Alternativa D, largura até o limite mínimo indicado na placa. Ou alternativa E, comprimento acima do limite mínimo indicado na placa. O nome dessa placa é largura limitada. Então realmente os veículos que passam ali, neste caso, é veículo que tem a largura máxima de 3 metros. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Diante da placa ao lado, A40, você entende que existe alternativa A, adiante um cruzamento rodoferroviário em nível com barreira. Alternativa B, uma barreira com passagem para veículos de tração animal. Alternativa C, uma barreira com passagem liberada apenas para pedestres. Alternativa D, adiante uma passagem de nível com barreira para caminhões. Ou alternativa E, um bloqueio de pista. Aqui essa placa chama-se passagem de nível com barreira, ou seja, vai ter uma passagem do trem e vai ter aquela cancela. A alternativa A, adiante um cruzamento rodoferroviário com barreira. Diante da placa ao lado, A41, você entende que existe um cruzamento. Alternativa A, com linha de bonde. Alternativa B, em X. Alternativa C, com barreira. Alternativa D, perigoso. Ou alternativa E, com linha férrea. Para quem marcou a letra E, é a alternativa correta. Essa placa, o nome dela chama-se Cruz de Santo André, ou seja, vai ser um cruzamento com linha férrea. Diante da placa ao lado, A43, você entende que a alternativa A vai passar perto de um aeroporto. A alternativa B vai passar por um aeroporto a 500 metros. A alternativa C encontrará um aeroporto a 300 metros. A alternativa D vai passar na via oposta a um aeroporto. Ou a alternativa E, os aviões podem pousar na pista. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Vocês viram que ele coloca aqui aeroporto 500 metros, 300 metros. Mas aqui não está dizendo 300, 500 metros. E sim, vai passar perto de um aeroporto. O condutor, ao trafegar em rodovias rurais pavimentadas ou vias de trânsito rápido e vias preferenciais em regiões pouco urbanizadas, pode encontrar placas alertando-o da existência de perigos na via. Estas placas são
Alternativa A, de advertência. Alternativa B, de regulamentação. Alternativa C, de atrativos turísticos. Alternativa D, de indicação. Ou alternativa E, educativas? A pergunta já deu a resposta. A existência de placas alertando-o, ou seja, advertindo. Resposta correta, alternativa A. Meus agradecimentos a todos por mais essa prova, pela presença, pela ajuda. Peço a todos que compartilhem esse vídeo com qualquer outra escola, até com outros estados. Que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar-nos a dar mais força para a gente fazer mais vídeos para ajudar os alunos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.